Continuando aqui, gente, na fisiologia geral deles aqui, a gente vai ver que é, existem alguns dos sistemas que esses bichos vão apresentar que representam de forma muito direta o aspecto transitivo deles, né? Alguns mais, outros menos, né? Então, o metabolismo ligado, por exemplo, ao ambiente aquático, ao ambiente terrestre, uma coisa que a gente percebe que é nitidamente uma herança de peixe e tal. Mas é provável que nenhum dos aspectos fisiológicos desses animais é mais representativo da capacidade deles de viver em dois ambientes do que o aspecto da respiração. Porque isso é algo bastante relevante, né, numa transição. A gente viu, quando discutiu sobre a evolução dos tetrápodos, dos sarcopterídeos, que existem peixes vivos ainda hoje, tais como os dipnóicos, que apresentam capacidade de respirar dentro da água e fora da água em alguns períodos, né? Então era esperado que, se realmente o processo de evolução ocorre como a gente pensa que ocorre, né, de forma a partir de um modelo darwiniano, houve períodos intermediários, né, houve formas intermediárias que apresentaram proto-respiração terrestre, né? E os anfíbios representam parte disso, né? Eles são como peixes sarcopterídeos antigos que derivaram até hoje e mantiveram um pouco disso, dessa capacidade respiratória meio adaptada a dois ambientes, né? A gente vai ver que esses bichos eles têm um aspecto respiratório interessante, que eles vão apresentar três principais tipos de mecanismos de respiração. Sendo que um deles é na verdade, derivação, né, é uma extrapolação deles, né, entre aspas. Você vai ver isso citado em algumas situações, em alguns livros, e outros lugares sim, outros lugares não. Mas tudo bem, vou citar aqui só para efeito de curiosidade, né. A gente vai ver que quando eles estão na fase jovem, né, na fase larval, que é a fase do girino, esses bichinhos eles têm uma respiração que ela é basicamente semelhante à de peixe. A gente vai ver depois lá no desenvolvimento deles que essa fase ela é basicamente aquática. Então, literalmente, eles são peixinhos que estão vivendo lá dentro do ambiente aquático, né? E respiram exatamente como peixes. Eles têm um conjunto de estruturas que nós chamamos de brânquias. Essas brânquias elas ocorrem principalmente de forma interna, mas em algumas espécies, principalmente espécies de urodelos, né? Existem algumas espécies onde você tem organismos com brânquias, inclusive expostas. Essas brânquias elas permitem que esses animais possam fazer troca gasosa diretamente dentro da água, assim como um peixe. Tá. Agora, conforme vai acontecendo a metamorfose, a estrutura respiratória deles vai variando, né? Então o girino vai perdendo, não só a morfologia dele vai mudando, né? A boquinha dele, por exemplo, como nós já citamos, ela aumenta, a forma de comer muda, né? No início eles são inclusive herbívoros, né? Há uma tendência desses animais comerem planta, por isso que os dentinhos roedores são importantes. Aí eles vão mudando o metabolismo, muda a forma de comer, muda a boca e também as brânquias são atrofiadas. E aí eles começam a desenvolver a estrutura que vai ser peculiar da fase adulta, né, que é exatamente essa estrutura aqui. Ó. Então nós vamos ver que na fase inicial eles são branquiais, então eles têm uma respiração branquial, né? Então é padrão da estrutura de anfíbio ter respiração branquial. Só que além da respiração branquial, eles ainda vão apresentar o desenvolvimento de uma estrutura pulmonar. A gente vai ver que o ar adentra tanto pela boca quanto por um par de aberturas, que são as narinas, e que por não apresentarem seios nasais, tem uma conexão direta com a estrutura da boca, né? Por isso que é interessante observarmos que quando a gente acessa o palato superior de um anfíbio, a gente vai ver aberturas bastante características deles, né, que são essas duas aberturas aqui. Ó. É como se a narina ela estivesse do lado de fora, é como se a gente visualizasse as duas aberturas nasais externas e a gente enxergasse aberturas nasais internas. Essas aberturas internas são chamadas de coanas. As coanas, elas tornam muito possível que o ar adentre diretamente sem passar por um processamento num seio nasal. Então eles têm um acesso direto ao ar
já direto dentro da própria boca, né? Esse acesso do ar dentro da boca favorece que trocas gasosas já possam ocorrer aqui, ó, na mucosa interna da boca. Então a gente vai ver que esses bichos, eles têm uma troca gasosa que ela já começa a partir de quando eles vão começando a capturar o ar pela própria boca deles, aqui, ou pela própria mucosa, né? Por isso que em alguns lugares nós vamos ver uma denominação para esse tipo de respiração como sendo bucofaringiana. Por que isso? Porque as coanas permitem que o ar adentre a boca desses animais já de maneira quase que direta, né? Então a abertura das coanas, né, interligam diretamente o meio externo ao meio interno. Por isso que quando um anfíbio está dentro da água, o fato de ele colocar as narinas para fora favorece a respiração dele mesmo enquanto ele está dentro da água, né? A água penetra pelas coanas e já vai ter acesso direto à mucosa do céu da boca. Então, em algumas situações, você vai ver isso sendo denominado como uma troca gasosa bucofaringiana, né? Não seria um mecanismo de respiração. É como se a pele, entre aspas, a mucosa, né, a estrutura de revestimento interna da boca já fizesse troca gasosa quando o ar passa por ali, né? Mas a gente vai ver que o ar que passa pela mucosa do palato, ele vai adentrar uma estrutura respiratória pulmonar. Muita gente não sabe, né? Porque eu vou falar que os anfíbios eles têm a pele muito permeável, eles têm uma vasta capilarização sanguínea no nível da pele, da epiderme, então eles têm respiração pulmonar, cutânea. Não, tudo bem, mas eles também têm respiração pulmonar. Na verdade, eles não têm uma estrutura pulmonar derivada, como a gente vai ver nos grupos de vertebrados terrestres, né, onde você vai ter uma estrutura brônquica muito desenvolvida, né, com a estrutura alveolar muito bem estruturada, como a gente vai ver nos pulmões de vertebrados terrestres. Mas eles vão apresentar um par de pulmões saculiformes. Na verdade, são estruturas membranosas onde se distribui uma vasta ramificação sanguínea, né? E por onde o ar, ao adentrar os brônquios, né, rudimentares que eles têm, eles podem fazer troca gasosa no nível desses capilares, né? Então isso auxilia, de certa forma, também a característica respiratória deles. Então eles fazem respiração também através da estrutura pulmonar, tá? Então eles respiram, eles fazem troca gasosa branquial quando são exclusivamente na fase aquática. Na fase terrestre eles fazem troca gasosa, na mucosa, que alguém poderia chamar de bucofaringiana, que é o início, na verdade, da entrada do ar para o sistema respiratório pulmonar, né? Então o ar adentra os pulmões, aqui ocorre troca gasosa nos níveis capilares, depois sai por ali, passando novamente pela mucosa, onde ainda é capturado um pouco do ar que ficou residual passeando ou circulando dentro da estrutura pulmonar, tá? Então tudo bem. Então eles têm uma estrutura que é uma estrutura respiratória também por pulmões. Mas sem sombra de dúvida, são animais que, justamente pelo fato da pele ser extremamente permeável, eles apresentam uma alta vascularização no nível da pele, o que permite também, quando a pele está úmida, que ocorra troca gasosa diretamente pela pele, que nós chamamos de respiração cutânea, né? Agora, qual que é mais importante? Não, isso é um tipo de colocação meio que popularesca, né? Não tem mais importante. Todos os mecanismos são muito importantes. É claro que o mecanismo branquial só vai ser visível na fase jovem, né? Os outros três vão funcionar simultaneamente, né? É óbvio que se o animal estiver dentro da água e boa parte do corpo estiver submerso, a parte que está externa ao corpo dele está em contato com o ar, então pode estar fazendo respiração cutânea, mas com uma frequência um pouco maior, uma intensidade maior do que pulmonar. Mas o que interessa é que, lembre-se que esses animais são ectotérmicos, então o metabolismo deles é mais baixo, é um tipo de transição, de variação da respiração que pode passar a impressão de ineficiência, né? Mas funciona razoavelmente bem para animais com metabolismo mais baixo, né? A gente vai ver que uma das grandes apomorfias dos grupos tetrápodes terrestres vai ser exatamente o quê?
a derivação de uma respiração exclusivamente pulmonar, né? Então a gente vai falar um pouco sobre isso, né, quando for falar sobre a evolução dos tetrápodos terrestres, dos amnióticos, que uma das características apomórficas da linhagem é exatamente a respiração ser exclusivamente pulmonar. Agora aqui não, aqui ainda é essa estrutura meio transitiva que a gente vê aí, né? Mas o que é suficiente para garantir a eles o metabolismo básico de um animal que gasta menos energia. Tá ótimo. E mesmo porque, quando a gente está falando desses animais, a maior parte da fisiologia deles vai ser gasta durante a digestão, né? E principalmente no período de acasalamento, que é, na verdade, o grande período do ciclo de vida dos anfíbios, né? É meio como se um anfíbio vivesse a vida esperando o período do acasalamento. E é nesse período que, ao se alimentarem mais, aí ocorrer maior produção hormonal, né? Hormônios, dentre vários hormônios, hormônios também sexuais. Então, hormônios semelhantes à ação, por exemplo, que a testosterona tem, pode produzir uma hiperativação. É claro que essa hiperatividade ela só vai ser aumentada justamente porque o bicho está comendo mais, então tem mais insetos. Então, a maior parte do ano, você não vê muita expressão desses bichos. Quando é chegando perto de uma determinada época, coincide com um clima mais chuvoso, coincide com temperaturas boas, né, com o ambiente com temperatura de amena, a temperatura mais quente. Então eles começam a ter uma hiperativação enzimática, eles começam a comer mais proteína. Ao comer mais proteína, eles vão produzir mais hormônios, dentre os quais hormônios inclusive sexuais, e eles começam a entrar na fase de hiperativação. E quando eles começam a ficar hiperativados, eles começam a mudar o comportamento e eles começam a entrar no chamado comportamento de acasalamento. E esse comportamento de acasalamento ele vai ser marcado principalmente por quem? Por um tipo de comportamento muito específico que a hipótese mais provável é que tenha sido selecionado por seleção sexual. E por que motivo? Porque a gente vai ver que ele é muito mais expressivo nos machos do que nas fêmeas. Não quer dizer que todos eles não possam apresentar esse comportamento, mas os machos com certeza apresentam esse comportamento de maneira muito mais intensa, que é o que nós chamamos de comportamento de vocalização ou de coachar, né? A vocalização ela não é utilizada somente no período do acasalamento. Machos, por exemplo, podem vocalizar, por exemplo, sinalizando invasão de território, ou eles podem competir entre si por território, né, ou além do próprio momento do acasalamento, expressando vocalização. Só que serão padrões de vocalização diferentes. E essa vocalização mais intensa, com certeza, será percebida principalmente na época do acasalamento. Então eles começam a ficar hiperexcitados e os machos, mais do que as fêmeas, começam a vocalizar. Como que eles fazem isso? Eles comprimem o ar, eles puxam o ar e comprimem o ar contra determinadas bolsas, né, que cada espécie vai variar um pouco, mas são chamadas de bolsas de vocalização. Essas bolsas de vocalização, como a que você está vendo aqui, elas podem ocorrer tanto na região gular é a região embaixo da garganta, né, ou seja, na garganta, mas elas podem ocorrer também em regiões diferenciadas do corpo. Esse aqui é um outro exemplo, né, onde a gente tem uma estrutura na região gular, né, uma bolsa de vocalização na região gular, mas a gente pode ter bolsas de vocalização em outras regiões. Por exemplo, a gente pode ver aqui algumas espécies com bolsa de vocalização que ela não é só gular, né? Aqui, por exemplo, a gente tem uma bolsa gular, mas aqui nós temos bolsas laterais. Então pode ter bolsas laterais no corpo. Então o animal pode ter, além das bolsas laterais, a bolsa gular. Outros têm só bolsa gular, outros têm bolsa lateral mais do que a gular, e assim pode ter variações. Entretanto, em ambos os casos, o papel dessas bolsas é qual? É exatamente comprimir o ar. E o ar, ao ser comprimido, passa por membranas na região da laringe, e ao passar por essas membranas, o ar comprimido vai produzir um som. Esse som é chamado de som de vocalização ou canto. Ele vai ser utilizado em situações, como eu já falei, né, existem cantos que são característicos de competição entre machos, né, ou de defesa de território, mas os cantos mais evidentes que a gente mais vai perceber são os cantos que iniciam na época do acasalamento.
Então é muito comum as pessoas falarem assim, ah, não, o sapo chama a chuva, né? Porque o sapo está cantando e as pessoas correlacionam o período de chuva com a cantoria dos anfíbios. Na verdade é o contrário, né? A chuva que chama o sapo. Quando chove, muda o padrão do clima, muda a disponibilidade de alimento, eles comem mais proteínas, aí produzem hormônios e eles começam a ficar hiperativos e os machos começam a vocalizar. Por que o macho vocaliza mais do que a fêmea? Porque provavelmente as fêmeas selecionaram isso para um padrão de seleção sexual, né? É uma forma de display sexual, assim como a cor muito evidente lá do pavão, isso, a vocalização no macho é uma forma de chamar a atenção. Então as fêmeas reagem à vocalização do macho, né? Então a gente vai ver que justamente por isso é que o sistema auditivo deles é muito aguçado, né? Justamente porque permite a eles ter uma percepção muito precisa da vocalização, né? Nós vamos ver que é possível, boa parte dos estudos feitos com biologia, né, comportamental de anfíbios, estuda justamente quem? Os padrões de reprodução de anfíbios, os padrões de vocalização. Então muitas técnicas foram desenvolvidas, muitos equipamentos, né, que no início dos estudos disso eram feitos com gravadores enormes e super pesados que os anfibiólogos tinham que levar para o mato, os herpetólogos, e hoje não, até com celular é possível você gravar com um pouco maior de precisão, né? Mas assim, gravadores digitais conseguem capturar esses sons e conseguem, através de softwares específicos, converter esses sons em variáveis de som, né? E é possível construir, inclusive, gráficos sonoros, né? Esses gráficos vão permitir observar que existe uma variação muito grande entre os sons produzidos entre eles, né? E essa variabilidade sonora é utilizada inclusive de forma sistemática, né? A gente vai ver que cada espécie foi selecionada com um padrão de variação. A percepção disso é feita através de gráficos construídos para análise da vocalização, que são chamados de sonogramas. Esses sonogramas, eles são gráficos que permitem avaliar, né, tendo convertido o som em uma matriz de dados de variáveis sonoras, né, verificar os pulsos das notas ao longo do tempo, a intensidade do som, a velocidade, né, e a variação. Então a sobreposição desses gráficos permite inclusive separar espécies ou subespécies dentro de espécies que os cientistas estudam e corroborar dados, por exemplo, de análise genética, né. Então o que se percebe é que as fêmeas, por exemplo, têm um grau de precisão tão grande na percepção que, a não ser que sejam espécies muito próximas, você pode ter 5 espécies diferentes cantando no mesmo ambiente. As fêmeas tendem a reagir somente ou principalmente ao som emitido pelos machos da espécie delas, o que demonstra que houve um efeito seletivo muito intenso sobre a produção do som, uma coevolução em relação à produção do som e a capacidade de perceber aquele tipo de som, né? Então, por uma questão de seleção sexual, as fêmeas reagem a sons que são mais intensos, que demonstram machos mais intensos ou, dependendo da análise que for feita, que tem uma variação sonora de padrão, né, que de alguma maneira dentro do grupo se destaca, né? Houve alguns estudos que demonstraram que quanto mais o bicho produz sons intensos, mesmo intra-especificamente, os machos que produzem sons mais intensos, em geral acasalam mais. E há uma correlação direta entre a produção de sons mais intensos e um maior gasto energético. Então vocês se lembram que uma das questões ligadas à seleção sexual é que quando as fêmeas estão selecionando o macho que tem cores mais esdrúxulas ou que tem uma exposição maior de display, ela ao mesmo tempo está selecionando o macho que tem mais energia para gastar. Então talvez isso seja um sinalizador de boa qualidade genética do macho, né? Então alguns estudos demonstram que os machos que têm mais intensidade na estrutura sonora atraem mais fêmeas e acasalam mais, né, do que machos que, por exemplo, têm sons menos intensos. Agora, interespecificamente, ou seja, entre espécies diferentes, a gente vai ver uma quantidade de variação muito grande, né, de sons diferentes, né, e que são chamados de sons de vocalização. Então a gente tem que lembrar que
esse é um dos padrões de comportamento mais importantes que você vai ver na história de vida dos anfíbios. Eu vou te mostrar alguns exemplos, né, para você ter noção disso. Eu peguei algumas espécies assim, que são mais fáceis, que já foram muito estudadas e que têm padrões bastante bem estabelecidos. Então, por exemplo, essa espécie aqui, a Myrcella microps, é um tipo de ranzinha de mata, e ela tem esse som. É um tipo de vocalização específico, né? Agora você tem essa outra espécie, é a chamada perereca verde, a Plasmodiscus, que era um antigo ilídeo, né? É um outro padrão, né? Parece mais com chiado, né? Você tem essa espécie muito interessante, Ipsiboas, que também era um gênero de ila, que a Ipsiboas faber é o chamado sapo ferreiro, né? Na verdade é uma perereca, né? Que ela é chamada de sapo ferreiro por causa disso. Ela emite um som parecido que está batendo na bigorna, né? Essa outra espécie também tem um som muito peculiar, uma perereca, você vê que também é um ilídeo, que se chama vulgarmente de perereca castanhola, e ela tem esse som, porque parece uma batidinha de castanhola, né? Nós temos o som característico do sapo cururu, que é a Rhinella marina, antigamente se chamava bufo marinus, né? O gênero bufo foi convertido para Rhinella marina, e a espécie do sapo cururu, por isso que você desde criança ouve falar, olha, o sapo cururu, o menino tem medo, não vai lá não que o sapo te pega, o sapo cururu te pega. Lembra da musiquinha do sapo cururu, tal? Por causa disso aqui, ó. Não dá para dizer que não é um pouco fantasmagórico, né? Imagina numa mata à noite sozinho, realmente é um som diferente, né? E essa espécie aqui, o Brachycephalus, o sapinho amarelo, ele produz esse som, que eu coloquei exatamente para que você veja a grande diferença em relação ao som dos outros. Isso aqui parece muito mais um grilo, né? Alguém poderia confundir tranquilamente isso aqui, andando no mato, e dizer que era um inseto. Então a gente vai ver que você tem milhares de diferentes tipos de sons, né? E, pois é, por isso que os sonogramas, né, os gráficos de som, eles são tão importantes, porque seria muito difícil o ouvido humano conseguir diferenciar isso assim, né? Essas frequências, né? E muito difícil entender como é que uma fêmea perceberia variações de frequência dentro da própria espécie, né? Entre um macho e outro. Só é possível verificar isso através da transformação desses dados sonoros em dados invariáveis que acabam se convertendo em gráficos, né? E aí dá para a gente entender, inclusive fazer estudos sistemáticos e tudo mais, de evolução relacionado com a vocalização. O que importa é que eles vão vocalizar, e aí durante o período da vocalização você tem vários comportamentos diferentes, né? A gente vai chamar a atenção aqui para aquilo que é o mais trivial. As fêmeas vão permitir a aproximação dos machos, né? Então você vai ter casos desde machos que param próximo de regiões próximas da água, né? Obviamente nesse período eles vão se aproximar sempre de região onde tem água. Essa região com água pode ser desde uma poça de água, passando por exemplo, folhas de bromélias que guardam a água, né, que retém água, beiras de lago, o próprio rio, né, ou um remanso de rio. Mas um sapo, por exemplo, que vive dentro da cidade. Não, quando começa a chover, o chão tem baciinhas naturais, né? Tem reentrâncias. Então, quer queira ou não, eles acabam encontrando alguma pocinha de água que torna possível a reprodução. Mas só vai ser possível
Justamente por quê? Porque eles não têm como transportar os gametas, né? Os anfíbios, eles não têm órgãos de cópula. Então, a cópula deles, ou a suposta falsa cópula que eles fazem, tem a ver com o fato deles liberarem os gametas simultaneamente. E essa liberação de gametas, ela tem que ocorrer num ambiente onde tem umidade, porque senão o gameta morre. Porque se eles liberarem o gameta no seco, esses animais vão apresentar o desenvolvimento de ovos. Só que esses ovos, eles não têm uma casca de resistência. Essa vai ser mais uma daquelas características que a gente vai chamar a atenção para o fato de o que determinou que animais terrestres sobrevivessem isolados no ambiente terrestre. Foi justamente a presença de um ovo com casca resistente. É exatamente o ovo dos amnióticos que foi uma grande apomorfia, né, para os animais vertebrados, que favoreceu os embriões de se desenvolverem fora do corpo da mãe e em qualquer ambiente, inclusive no ambiente árido, no ambiente seco. Agora, esses bichinhos não, eles têm ovos, né, a gente vai ver bastante delicados, e esses ovos muito delicados, se eles são expostos à insolação, eles podem morrer, eles podem se esterilizar, se eles são expostos a alterações de pH, alterações muito drásticas do ambiente onde eles estão, esses ovos eles vão morrer. Então eles necessitam de um ambiente com água, e água em temperatura razoavelmente controlada, ou seja, nem muito fria nem muito quente, temperatura amena, daí as temperaturas tropicais serem mais indicadas, né, por isso que eles se desenvolvem mais nessas regiões, e geralmente água menos contaminada, né? Por isso que tem pessoas que falam assim, não vou beber daquela água ali não, na beira do rio, porque tem girino nela. Pois é uma besteira, né? Pois é justamente a água que tem girino nela que deve estar boa, porque eles são extremamente sensíveis à poluição. Por isso que os anfíbios, inclusive do ponto de vista da biologia da conservação, serão utilizados por nós como bioindicadores de qualidade ambiental, né? Não de qualidade ambiental como um líquen, né? Mas assim, de estabilidade, melhor dizendo, né? Deleta qualidade, mas são bioindicadores de qualidade ecossistêmica, né? Ecossistemas que estão equilibrados e com menos alterações, tais como poluição ou efeito antrópico, em geral eles conseguem conter maior quantidade de espécies de anfíbios, né? Conforme os níveis de poluição vão aumentando, as restrições do ambiente vão aumentando, provocadas, por exemplo, pela presença humana e por empreendimentos humanos, as espécies desses bichos elas vão gradativamente desaparecendo, né? Eles se contaminam, a pele deles se contamina muito fácil com fungos, com bactérias, então, de certa forma, são animais que requerem não só a presença da água, mas água boa e água em boas condições, né? Então, tendo isso lá no ambiente, eles estando ativos, cantarolando e etc., aí a gente pode esperar que aconteça entre eles o acasalamento. Esse acasalamento, ele é uma pseudocópula. Em que sentido? Ele é, na verdade, um abraço nupcial. O dimorfismo sexual entre esses animais é difícil, né? Os machos tendem a apresentar uma membrana timpânica, em média, um pouquinho maior do que as fêmeas. E às vezes, em algumas espécies, como é o caso da rã touro, por exemplo, a rana catesbiana, os machos têm o papo, ou a região angular, um pouco mais amarelada no período de acasalamento. Mas é difícil, não é toda espécie que vai ser possível detectar uma diferença morfológica neles, né? Agora, em média, os machos são um pouco menores do que as fêmeas. E por que motivo? Porque esse tamanho menor favorece um encaixe mais preciso. Os machos abraçam as fêmeas pela cintura pélvica e pela cintura escapular, tá? E eles acabam se agarrando à fêmea, né? Isso é importantíssimo, porque esse abraço nupcial é que vai favorecer o quê? A fêmea a ovular. A fêmea só vai ovular se ela for massageada. Se ela não for massageada, ela não vai ser estimulada. Inclusive, em algumas espécies, é possível encontrar verrugas nos membros anteriores dos machos, nas patas anteriores, que são chamadas verrugas nupciais. E essas verrugas nupciais são utilizadas ativamente durante o amplexo. Então, o amplexo é o nome dado a esse abraço. O macho, que é um pouco menor do que a fêmea em média, por ser menor que a fêmea, se ele fosse muito grande, a cloaca dele ficaria numa posição diferente da cloaca da fêmea. Agora, o fato dele ser um pouquinho menor do que a fêmea, além de favorecer ele se abraçar mais facilmente na fêmea, favorece o fato da cloaca dos dois ficar mais ou menos próxima.
E quando isso ocorre, isso vai favorecer a liberação sincronizada dos gametas, né? Então, ao se abraçarem, o macho, né, algumas espécies, inclusive utilizando essas verrugas nupciais, massageiam a fêmea, e ao massagear a fêmea gera uma hiperestimulação na fêmea. Ah, então existe um orgasmo sapal? Não, a gente não poderia dizer que existe isso, mas existe uma hiperestimulação nervosa que ela é marcada por um relaxamento abrupto. E esse relaxamento acaba liberando quem? Liberando os ovos. O que nós vamos ver é que esses ovos poderão ser liberados de várias maneiras. Eles vão ser liberados diretamente na água, soltos na água, que é o mais comum, né? Então a gente pode ver uma situação em que os ovos eles são liberados na água e ficam boiando na água. Eles podem ser liberados na água junto com um cordão gelatinoso, né, ou com algum tipo de muco, e esse muco acaba favorecendo que esses ovos fiquem mais ou menos aglutinados, né? Alguns ovos podem ser liberados dentro de plantas, tais como bromélias, e ali ficam, né, mesmo sem muco nenhum. Né? Alguns ovos eles são liberados e esse muco aglutina o ovo no corpo da própria fêmea, de maneira que a fêmea anda e ela carrega esses cordões gelatinosos de ovos ligados ao corpo dela. E em alguns casos, existem fêmeas que carregam os ovos no muco produzido no próprio dorso da fêmea. Então, conforme a fêmea anda, ela leva consigo os ovos, né, aglutinados no muco ligado ao corpo dela. Existem alguns casos, inclusive, relatados de que algumas espécies engolem os ovos e guardam os ovos dentro da própria boca, de maneira que eles vão se desenvolver dentro da boca do anfíbio, né? Então você vai ter N variações, né? Em geral, os casais eles se acasalam em geral em dupla, né? Ou seja, o amplexo ocorre em geral por uma dupla, mas existem até casos de amplexo grupal, né? Em que você tem vários machos e fêmeas produzindo uma espuma nupcial, e no meio dessa espuma vão sendo liberados gametas, né? E aí é difícil saber quem que fecundou quem, mas na maior parte dos casos o que a gente tem é uma situação de amplexo semelhante a essa, né? Então nós biólogos, né, os biólogos que vão estudar anfíbios têm que se acostumar com a ideia, por exemplo, de passar horas e horas debaixo de chuva esperando amplexo de anfíbios, né? Eu, durante um tempo, no meu mestrado, acompanhei o pessoal que era anfibiólogo e diversas vezes nós ficamos de madrugada com um plástico na cabeça e máquina fotográfica coberta de plástico, amoitados, esperando o período de amplexo, né? O amplexo toma deles uma atenção tão grande que a gente pode coletar eles durante o amplexo, amplexando, e a gente coloca esses animais dentro de saquinhos com água e leva para o laboratório, e eles continuam amplexando até chegar no laboratório. Então não é tão rápido, né? O amplexo deles pode durar 15, 20, 30 minutos, né? E o que vai acontecer é que depois da hiperestimulação, a fêmea libera os óvulos, o macho libera os gametas em cima dos óvulos, e aí, sendo fora do... Isso obviamente vai acontecer fora do corpo, a fecundação é externa, né? E sempre no ambiente onde você tem água disponível. E aí essa fecundação, obviamente, ela já vai passar por um efeito seletivo já nesse nível, né? A gente vai ver que já nesse período, aqueles organismos que já estão mais favoráveis, né, que já têm características mais favoráveis, os ovos que foram mais bem construídos e que já têm uma predisposição genética melhor, já tendem a ser selecionados a partir daí, né? Ovos que são menos resistentes já começam a morrer nesse período, peixes que são comedores de ovos já podem diminuir e já reduzir uma quantidade grande desses ovos no início, já aqui de um efeito seletivo sobre os ovos. O que importa é que alguns desses ovos fecundados, né, alguns desses zigotos, tendo a água numa situação propícia, tendo temperatura razoavelmente boa, tendo condições de pH razoáveis, não sendo expostas à luz, né? Então, por exemplo, se a postura foi feita num lugar que no momento da postura estava coberto, estava sombreado, mas aí por algum motivo um animal que passou por ali abriu uma clareira e aí o sol bateu direto, essa insolação e o aquecimento da água pode esterilizar os ovos. Então, ocorrendo condições propícias, esses
Zigotinhos podem eclodir depois de algumas semanas. Isso vai variar um pouquinho de espécie para espécie. As espécies maiores o tempo pode demorar um pouquinho mais, as espécies menores o tempo pode ser um pouco mais rápido, então vai variar um pouco. Mas depois, em média de algumas semanas, esses ovinhos eclodem e vão produzir uma segunda fase, que é a chamada fase larval. O que caracteriza nesses animais um desenvolvimento indireto, né? A maior parte dos vertebrados tem desenvolvimento direto, mas os anfíbios a maior parte dos anfíbios tem desenvolvimento indireto. Então eles apresentam uma fase larval, que é uma fase aquática, né? Exclusivamente aquática. Essa fase exclusivamente aquática é chamada de fase de girino ou larva, e essa fase de larva ou fase de girino, ela é uma fase que ela está ligada ao desenvolvimento de uma anatomia absolutamente adaptada no ambiente aquático. Então eles são dotados de cauda, né? São dotados de brânquias, e eles são animais dotados de um metabolismo basicamente de peixe, né? Então é aquele período em que eles apresentam a boca bem pequenininha, que eu já tinha comentado em outro momento, apresentam dentes roedores, por isso que eles são principalmente herbívoros nesse período, né? E eles têm um metabolismo de peixe. Tem brânquias, né, respiração branquial. Aí começa a acontecer, conforme eles vão se alimentando, obviamente com o passar do desenvolvimento da ontogenia deles, vão sendo estimulados os genes para o crescimento do corpo, para a metamorfose. Eles vão passar por um período de metamorfose no qual o corpo deles começa a mudar. Então eles começam a desenvolver, primeiro, patas traseiras, né? Aí você vai dizer, professor, por isso que a alometria ocorre nas patas. Sim, exatamente por isso. A genética da alometria está ligada a isso, ao fato deles terem genes que predispõem as patas posteriores a se desenvolverem antes das patas anteriores. Na verdade, elas crescem numa velocidade mais ou menos parecida. Só que como as patas posteriores crescem primeiro, quando as patas posteriores começam a desenvolver, as anteriores, as posteriores já estão com um determinado tamanho, que é quase o dobro do tamanho das anteriores. Quando chega no final do desenvolvimento, da metamorfose, as patas traseiras estão bem maiores do que as patas dianteiras. E é isso que caracteriza a estrutura anatômica que nós já discutimos dos anuros, né? E por isso que eles saltam e etc. Tá? Então, a gente vai ver que, conforme esse processo ocorre, há uma demanda muito grande de energia. Claro. Por quê? Porque eles estão desenvolvendo órgãos novos, membros novos, sistema circulatório novo, osso novo, músculo novo. E aí, eles são herbívoros que se alimentam basicamente de uma pequena quantidade de disponibilidade de alimento que está na água, né? Aí você vai dizer, tá, mas como é que eles conseguem, né? De onde que eles tiram energia para concluir esse processo todo? Do próprio corpo. Então a gente ouve dizer, não, o anfíbio, durante a metamorfose, a cauda dele cai. Ou então você ouve expressões assim na televisão, eles comem a própria cauda. Mas como comem, né? O bicho vai comer a cauda? Não, não é isso. Os cientistas descobriram que quando a gente faz análise histológica aqui, ó, nessa região, que seria a região próxima da cauda, na base da cauda aqui, você vai descobrir que a histologia desse tecido demonstra um tecido dotado de células altamente lisossômicas. E o que significa dizer que as células são lisossômicas? Que elas têm uma alta quantidade de lisossomos, ou seja, de organelas constituídas pelo armazenamento, representadas pelo armazenamento de substâncias, principalmente digestórias, né, proteolíticas. Então eles têm um tecido altamente digestivo aqui nessa região. E esse tecido, ele começa literalmente a digerir essa matéria orgânica da cauda. Esse mecanismo ele se chama de autofagia. Fagia significa comer. Autofagia significa se auto-comer. Significa se alimentar, na verdade, do próprio tecido, né? Então, a autofagia da cauda, ela acaba provendo uma quantidade grande de nutrientes, né? E que acaba sendo reutilizado pelo corpo do anfíbio para terminar a metamorfose. Então o corpo começa a crescer, a cauda vai diminuindo gradativamente, as patas vão se formando, a boca aumenta, a estrutura do girino se perde, os órgãos internos se formam e no final da metamorfose o bicho atinge a idade adulta. Aí ele atinge a idade de metamorfose completa, né? Aí na fase adulta ele tem a característica típica do anuro, né? Daí o nome da linhagem ser chamada anura,
Por quê? Porque diferente dos urodelos, que mantêm a cauda durante o desenvolvimento, os anuros, eles digerem, eles autofagiam a própria cauda. Por isso que o nome acabou sendo derivado de um metabolismo muito específico deles, né? Que é exatamente utilizar a própria cauda como alimento. Aí depois disso eles atingem a idade adulta e aí eles vão acabar expressando o comportamento trivial, geral, que a gente já discutiu. Certo, pessoas? Vou mostrar para vocês aqui um exemplo de como é que esses mecanismos ocorreram, tá? Para a gente poder ter só assim uma ilustração de como que ocorre esse desenvolvimento, certo? Os sapos produzem jovens que nadam e respiram através de brânquias, os girinos. Muitos sapos colocam seus ovos em lagoas e riachos, mas nem todos. Este sapo das árvores de Trindade cria seu próprio berçário aquático numa árvore, onde nenhum peixe predador irá incomodá-lo ou a seus bebês. A fêmea coloca 2 folhas juntas com auxílio de suas pernas traseiras e deposita seus óvulos no espaço entre as folhas. Os óvulos são cobertos por uma espuma gelatinosa que mantém as folhas unidas. Assim que os óvulos saem do corpo da fêmea, o macho que está em suas costas lança o esperma e fertiliza esses óvulos. Nos próximos 8 dias, os ovos pouco a pouco se transformam em girinos. Quando os primeiros ovos eclodem, a gelatina começa a se dissolver. As folhas se separam e o líquido entre elas começa a gotejar. E com ele vão os girinos. Mas isso não é nenhuma tragédia. Os girinos pingam numa nova existência. Por sorte, seus pais sempre constroem os berçários em folhas penduradas sobre a água. Aqui, num mundo maior, eles encontram alguma coisa para comer e começam a formar seus corpos de adulto. Essa é a ontogenia básica de um anuro, né? Certo? Então, gente, é isso aí, tá? Vamos. A gente poderia estender muito a nossa discussão sobre anfíbios, mas eu acho que tá bom, tá? Para a gente ter um geralzão assim, acho que já tá legal, certo? Dúvidas vão me mandando e-mails, vão me mandando lá na nossa plataforma, a gente vai batendo um papo, tá? E mais material extra eu vou encaminhando para vocês, certo? Ó, um abração, tudo de bom para vocês, boa quarentena.